Bom dia, Itavan. Nós vamos começar a aula de hoje abordando a unidade 2 do livro 1, certo? Onde nós vamos começar a falar sobre os gêneros que contribuem para o exercício da democracia. Até então nós estávamos falando sobre a ideia de construção de memórias literárias, né? E sobre a ideia das narrativas, foi o que nós finalizamos aqui no capítulo anterior. E vamos começar aqui a partir da unidade 2, dentro desses gêneros aí que vão nos ajudar a exercer nossa democracia nos dias atuais. Existem alguns gêneros que são próprios para isso, dentre eles os que nós vamos estudar agora, principalmente é a ideia da carta aberta, e quais são suas características, estruturas, né, e como ela vai se desenvolver e vai nos envolver dentro do processo democrático. E temos também a ideia de utilizar a Declaração de Direitos. Porém, nós vamos nos fixar na carta aberta, que é o principal no momento. Então, o que é uma carta aberta? Logo de cara, a gente precisa, como sempre em todas as aulas, nós vamos desmembrar a expressão e pegar aquilo que a gente já conhece, partir da ideia do conhecimento que nós já temos, que é basicamente aqui a carta. Tá? Então, o que é uma carta? Nós já sabemos que a carta é uma comunicação entre duas partes, um texto que é escrito de A para B, né? de A para B aqui vai haver uma comunicação entre essas duas partes, sejam elas pessoas ou instituições, mas tem que haver uma comunicação. Nós já estudamos cartas do leitor, nós já estudamos cartas pessoais, nós estudamos cartas de reclamação, e todas essas cartas, apesar de serem cartas de um modo geral, elas têm as suas características específicas, né, as suas marcas textuais, aquilo que faz delas cartas diferentes das outras cartas. Então, a carta aberta também tem a sua característica própria. E essa carta aberta, né, no caso, ela vai integrar aí os gêneros textuais que são norteados, ou seja, aqueles que são guiados pelo caráter argumentativo. Tá? Então, nós vamos deixar de lado um pouco da ideia da descrição, do conto de memórias, que às vezes estão presentes numa carta pessoal, e vamos passar para a ideia da carta que vai trazer o norte como o norte dela vai ser o caráter argumentativo. O que é o caráter argumentativo? Isso quer dizer que nessa carta eu tenho que apresentar argumentos válidos para a minha reclamação. Nós também já falamos sobre isso, nós vamos retomar essa ideia do poder de argumentação e da apresentação de fatos como argumentação. Então, para relembrar, basicamente, nós temos uma carta que vai ser a comunicação entre A e B. Nessa carta, eu vou ter que ter o básico de todas as cartas, evidentemente, né? Eu vou ter que ter um vocativo, eu vou ter que ter data, eu vou ter que ter local, eu vou ter que ter despedida. Então, tudo isso eu preciso ter. Tá? Eu preciso ter data, local, vocativo e despedida, é o básico de qualquer carta. Sendo essa uma carta aberta, eu preciso que nessa carta haja também, eu preciso que ela contenha, tá? Argumentos válidos para minha reclamação. Mas qual que é a diferença, então, do que eu estou fazendo para o que eu já fazia? Então, vamos lá. Primeira coisa é que a carta aberta ela me permite, pela sua característica, pelas suas marcas, ela me permite expor em público um problema. A carta de reclamação, geralmente, ela é enviada especificamente para uma instituição ou para um determinado setor, e essa reclamação ela fica retida entre você, né, o emissor, e o receptor. A carta de reclamação ela é específica entre mim, né, entre a minha pessoa e aquele para quem eu fiz a reclamação. Nós vamos resolver ali o nosso problema e ok, e morreu aí o assunto. Quando eu estou falando de carta aberta, também parte de uma reclamação de um problema que geralmente ele é de caráter público. Então, por isso que eu preciso de uma carta aberta para expor a minha opinião ao público. E isso vai se tornar de conhecimento público. Por que eu estou frisando tanto a palavra pública? Porque a diferença da carta aberta, principalmente, né, a principal diferença entre a carta aberta e a carta de reclamação é essa. A carta de reclamação ela fica entre o interlocutor e o receptor, tá? Entre aquele que escreve, aquele que recebe, aquele que vai ler. Mas a carta aberta ela tem caráter público. Ela vai ser divulgada para o público. Então, de certa forma, apesar de qualquer pessoa poder escrever uma carta aberta, nós temos que levar em consideração que o peso maior da carta aberta, ele acontece, né? Ela tem um peso muito maior quando uma celebridade, alguém famoso ou alguém que é autoridade na área, né, da reclamação,
ele escreve essa carta e divulga isso por meio das mídias sociais, né, por meio dos meios jornalísticos disponíveis, sejam eles impressos, falados, né, audiovisuais, não importa, mas geralmente quando ela é colocada nesses veículos de comunicação por pessoas que já têm uma certa fama, o peso dela aumenta. Isso tem um caráter mais de protesto, tá, do que de solução em si. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu quero que esse problema chegue até a população, eu quero que esse problema seja mostrado para a população e fique bem claro que eu estou indignado, que eu não concordo, né, que eu não estou sendo compassivo, não estou sendo complacente com aquilo, eu realmente não concordo com o que está acontecendo e eu quero deixar ali a minha indignação. Então, inicialmente, eu vou ter um título para essa carta, né, mesmo que eu tenha ali a quem eu estou enviando, mesmo que eu tenha uma data e tudo mais, o caráter diferenciado dessa carta é que eu vou ter um título, né? Qual é o assunto, né? A que se destina essa carta? É claro que eu vou fazer uma introdução breve do assunto para abordar e vou ter um desenvolvimento. Dentro desse desenvolvimento, eu vou apresentar os meus argumentos pelos quais eu não concordo e é claro que eu vou finalizar essa carta com a conclusão, apresentando ali uma possível solução que eu acho, né, que eu acredito que possa resolver o meu problema. A partir daí, nós temos um conceito básico do que é a carta aberta. Então, para recapitular, carta aberta é uma carta, tá? Como qualquer outra carta, ela vai ter um emissor e vai ter um receptor. Ou seja, eu vou escrever. A diferença é que não só o receptor terá acesso a essa carta, tá? O público também terá acesso a essa carta. Todo esse assunto vai ser abordado, vai ser aberto literalmente ao público, por isso a ideia de carta aberta. Então, eu vou pegar um assunto que incomoda não só a mim, mas incomoda uma parcela da população ou uma grande parte da população, vou enviar essa carta ao órgão responsável, ou se não há literalmente um órgão responsável, pelo menos a direcionar a classe específica que é responsável por isso. Vou criar ali uma estrutura básica de carta, né, com data, com local, com um vocativo, e a partir daí eu vou criar um título, e esse título ele vai evidenciar, tá, não só o destinatário, mas como a ideia que eu quero defender ou criticar. A partir do momento que eu tenho essa ideia para defender ou criticar, farei uma breve introdução sobre esse assunto, do porquê isso está acontecendo, do porquê isso incomoda a quem afeta. Depois vou criar um desenvolvimento e a partir desse desenvolvimento eu vou apresentar os meus argumentos, né, aquilo que eu acho válido, o porquê que aquilo realmente faz sentido para mim, porquê que aquilo realmente tem que ser verificado e a partir daí criar uma conclusão. Essa conclusão pode ter ela pode ter vários tipos de estrutura, mas basicamente ela tem que conter uma possibilidade de resolução do problema. Havendo a possibilidade de resolução do problema, obviamente que vou me despedir, vou assinar a carta e ela vai ser publicada, não só enviada a quem precisa, mas ela será também publicada. Então, o vídeo é de introdução, tá, aos textos que vão ajudar aí, né, contribuir no exercício de democracia, e a carta aberta ela faz parte desse gênero, justamente porque ela me permite exercer o meu papel de cidadão, expondo um problema para a sociedade e fazendo uma crítica, muito provavelmente, ao governo ou aos órgãos competentes. Nas próximas aulas nós entraremos aqui, né, porque a carta aberta recebe a ideia do objetivo, a exemplificação e os exercícios, tá? O vídeo de hoje é somente introdutório, eu espero que vocês possam entender a ideia básica agora inicialmente e como atividade, leiam a carta que temos de exemplificação na página 36 e 37 para terem uma ideia básica daquilo que eu acabei de falar.